Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando pote de sorvete e retalhos de tecido. Para essa ideia eu vou usar esse pote de sorvete e aqui eu vou fazer um círculo. E para fazer esse formato de círculo eu vou usar uma tampinha. E como quero fazer um círculo menor dentro desse círculo maior, eu vou usar uma tampinha menor. A tampinha maior é de ketchup e a tampinha menor é de uma embalagem de amaciante. E para marcar, eu usei uma caneta permanente. Primeiro fiz o círculo maior e agora é só posicionar a tampinha menor no meio do círculo maior e fazer a marcação. E vou repetir a mesma coisa para a outra lateral. E para tirar essas numerações que tem aqui no pote e também depois as marcações com as canetinhas, é só você passar acetona. E agora eu vou posicionar a régua nessa distância e vou fazer uma marcação de 3 centímetros. Aí vai depender do tamanho do seu pote de sorvete. Fiz então em volta de todo o pote essa marcação, depois eu risquei e é onde eu vou cortar. E aqui você pode ir alternando com uma tesoura maior ou uma tesoura menor. Vai depender do que você também tiver em casa. E o círculo menor eu também vou recortar. E aí eu vou fazer um furo aqui no meio e vou fazendo vários cortes e depois vou recortando assim bem devagar para ficar o mais certinho possível. Depois de tudo recortado, é só você passar um algodão com acetona para tirar todos os desenhos aqui que ficaram da canetinha. E também é legal você pegar uma lixa e passar aqui nas bordas para ficar bem lisinho. E para decorar eu vou usar esse pedaço de tecido que eu tinha aqui em casa. Ele tem mais ou menos de 50 centímetros por 10 centímetros. E é o tamanho suficiente para encapar todo o pote. E eu vou usar a cola branca Atelier da Acrylex. Comecei espalhando a tinta no pote e deixei ela bem espalhada. Isso é muito importante para depois não manchar o tecido e não ficar enrugado. Apliquei primeiro em uma parte, depois fui posicionando o tecido. E depois fui virando o pote, aplicando a cola novamente e aplicando o tecido. No fundo do pote, eu vou recortar o excesso do tecido e vou colar para o fundo do pote. E aqui eu vou fazer cortes no tecido para ele não ficar enrugado. E na borda do pote, eu vou recortar o tecido bem rente mesmo ao pote. E também vou recortar esta parte do tecido aqui do círculo menor. E aqui o ideal é você usar uma tesoura de ponta fina e dessas tesouras pequenas. E olha que gracinha que já está ficando a cestinha, mas para ela ficar mais fofinha ainda, eu vou fazer um acabamento nesta parte de cima. E para isso eu vou usar esse viés que eu já tinha aqui em casa. Mas você pode usar uma fitinha ou você mesmo fazer um viés aí na sua casa. Esse viés, ele é dos largos, mas eu achei muito largo. E por isso eu decidi recortar aqui um pedaço dele e dobrar ele novamente, fazendo um viés novamente, só que agora mais estreito. E vou colar esse viés mais estreito em volta de toda a cestinha. E aqui eu vou usar a cola branca e ela funciona super bem para colar esse viés. Aplico a cola tanto do lado de fora como do lado de dentro do pote. E vou aplicando o viés, fazendo com que ele fique do lado de dentro e do lado de fora do pote. Aqui na parte da alça eu faço o contorno da alça pelo lado de fora. E no círculo, eu vou aplicar em volta de todo esse círculo. E assim apliquei o viés em volta de toda essa parte de cima do pote. E agora aqui na parte de baixo, para ficar mais bonito, eu recortei um pedaço de EVA e vou colar aqui no fundo.
Ah, e sabe aquele pedacinho do viés que eu recortei para diminuir ele? Eu vou fazer 2 lacinhos, aqui tudo se reaproveita. E vou colar esses lacinhos na lateral maior do pote. E a minha cestinha ficou prontinha, olha que fofura que ela ficou, não ficou? E você pode fazer aí na sua casa com o pedaço de tecido que você tiver aí na sua casa. Pode você mesmo fazer o seu viés e se não tiver viés, você pode fazer esse acabamento com uma fita. E essa cestinha vai virar um organizador. Você pode colocar no seu banheiro com seus cremes, perfumes, pode colocar em cima da mesa, pode fazer com o tecido de acordo com a sua decoração aí da sua casa e fazer como um porta-controles ou fazer como um simples porta-trecos. Olha que gracinha que ficou! Para essa ideia eu vou usar esse pote de sorvete e vou começar recortando essa parte de cima aqui do pote. E vou usar essa própria linha do pote para recortar. E vou passar uma lixinha em volta das bordas e nas laterais também para ajudar na hora de colar. E aqui eu vou decorar com esse tecido que eu tinha aqui em casa. Eu nem sei de onde era esse tecido, mas eu tenho esses 2 pedaços. E eu vou dar aqui um jeito para decorar esse pote usando esses 2 pedaços. E como o pedaço é pequeno, eu vou colar como se fosse uma faixa. Mas antes vou fazer aqui uma barrinha e aqui vou fazer com cola quente. E aqui nesse pedaço eu fiz tanto na parte de cima e em uma das laterais. E aí agora eu vou unir esse outro pedaço aqui, ó. E vou unir os 2 assim. Vai ficar essa emenda aqui, mas eu acho que isso não vai ser assim um problema para interferir aqui no nosso projeto. A tira está pronta, agora vou colar em volta aqui do pote. E como o tecido é mais grosso e ele tem esse forro por dentro, ficaria muito difícil de colar com cola branca, então eu vou colar com a cola quente mesmo. E aí vou fazer alguns pedaços que eu vou colar, outros eu vou ter que deixar meio solto. E como aqui a parte de cima do pote é maior do que a parte de baixo do pote, eu vou ter que fazer aqui tipo umas preguinhas aqui, ó, dando aqui um jeitinho para ficar assim com acabamento legal e não ficar feio. E o meu pote encapado ficou assim, acho que já ficou bem legal, é o suficiente. E agora para dar aqui um tchan e um charme e um acabamento, eu vou usar essa corda de sisal, que ela é mais grossa, e vou colar aqui na parte de cima. E olha que graça que ela já ficou, já deu um charme diferente, não é? E também vou fazer na parte de baixo para dar aqui essa disfarçada aqui no tecido, que ele fica um pouco mais solto. E essa corda eu vou colar com cola quente. E olha só que gracinha que ficou, já deu aquela disfarçada aqui no tecido que estava sobrando. E como eu disse, olha aquela emenda, ela nem está mais aparecendo. E para aumentar o charme aqui do nosso potinho, eu vou colar esses pezinhos, que na verdade não são pezinhos, são puxadores de madeira, mas que vão servir como pezinhos. Ah, e se você quiser, você pode forrar o fundo. Eu não achei necessidade para isso. E aqui está o meu cachepô, que agora já não é mais um pote de sorvete, e sim um cachepô. Olha que gracinha que ficou. Esses pezinhos e essa corda de sisal deram todo o charme ao meu cachepô. Na parte de dentro eu decidi não encapar. Ficou aqui aparecendo a cola ali, mas eu acho que isso também não interfere, mas você pode encapar. E esse potinho, esse cachepô, você pode usar como uma floreira. Como ele não está encapado o fundo, você pode fazer alguns furinhos embaixo dele e você pode plantar algumas suculentas ou algumas florzinhas. E aí também os pezinhos você pode substituir por um outro tipo de pé também, se você quiser. Mas você também pode usar como um organizador. Olha que lindo que ficaria aí na sua sala, com os seus controles, ou como um porta-treco, ou para guardar os seus perfumes, ou o que você quiser. Para essa ideia, vou usar esse pote de sorvete e vou começar pintando a tampa. Como é plástico, eu vou usar primeiro o primer. E vou pintar com a tinta acrílica fosca na cor caramelo. Com a tampa toda pintada, eu fiz o molde no papel da parte interior da tampa. E vou recortar a juta seguindo esse molde. Mas antes de recortar a juta,
eu vou passar cola branca misturada com água. E agora com a juta seca é só colocar o molde por cima e recortar. E agora é só colar aqui na tampa. E para um acabamento melhor, eu vou colar essa corda de sisal de 2 milímetros em volta por cima da juta. E aqui na tampa é muito importante você passar um verniz acrílico na parte da pintura e se você quiser pode passar por cima também do tecido de juta. E vou usar esse puxador de madeira. E como ele é muito claro, eu vou escurecer com betume de judeia. E depois é só colar aqui na tampa. E para a parte de baixo do pote de sorvete, eu vou pintar apenas na borda do pote. E para isso eu vou passar o primer e depois também vou pintar com a tinta caramelo. Mas atenção que eu não vou pintar nesta parte de cima, porque aqui é onde encaixa a tampa. E a parte restante do pote de sorvete eu vou encapar com o tecido xadrez. E para conseguir recortar bem certinho, eu vou usar a termolina leitosa. Passei a termolina em todo o tecido, porque assim ele já vai ficar impermeabilizado também. Com o tecido seco, eu vou recortar esta parte de cima. Como eu passei a termolina leitosa, eu não vou precisar fazer aqui uma bainha. E agora eu vou colar aqui no pote. Lembrando que esse pote ele é maior na parte de cima e menor na parte de baixo. Então, vou colar primeiro só a parte de cima e depois a parte de baixo eu vou fazer algumas preguinhas. E aqui eu vou usar a cola de silicone. E aqui então na parte de baixo eu vou colar para baixo do pote fazendo assim umas preguinhas. Recortei um pedaço e colei aqui no fundo para fazer esse acabamento. Aí esse pedaço aqui eu também passei a termolina leitosa. E aqui na parte de baixo eu vou fazer um acabamento com tecido de juta. Recortei uma tirinha no tecido de juta de mais ou menos uns 4 centímetros. E para ela ficar impermeabilizada e assim mais durinha, eu passei um pouquinho de cola branca diluída com água. E agora eu vou colar. E aqui para ela ficar assim mais bonita nessa posição, eu vou colar apenas a parte de cima dessa tira. Eu quero que ela fique assim, reta e não dobrada para o fundo do pote. E aqui na parte de cima eu vou só colar uma cordinha de sisal de 2 milímetros só para fazer um acabamento. E para o acabamento final eu vou colar um lacinho que eu fiz usando a corda de sisal. Você pode pôr no meio, em cima ou embaixo. Eu vou colar aqui na parte de cima. Aí lembrando que nessa parte que tem a tinta é preciso passar um verniz acrílico. E nesse potinho você pode guardar bolachas, por exemplo, porque ele fecha muito bem, porque eu não passei a tinta ali por cima. Então olha que gracinha que fica aqui para um pote de biscoitos. E esse puxador, lembre-se que ele é colado. Se você quiser abrir, tem que abrir assim pelos lados. Se você quiser que ele fique mais resistente esse puxador, você pode usar um parafuso. E pronto, olha que gracinha que ficou esse pote de biscoito. Já não é mais um pote de sorvete. E é claro que você pode usar para decorar a sua cozinha. Então você pode usar o que você quiser aqui dentro desse pote. E essas são as ideias de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e que já tenham me deixado aquele like que eu amo. Se é novo por aqui, é só se inscrever aí nesse botãozinho vermelho. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!